Boa noite, alunos do primeiro M, Filosofia, Ensino Médio, Período Noturno, Colégio Alexandre de Gusmão, Colégio do Estado, tudo bem? Professor Nicodemos, estou gravando esse vídeo para dar algumas explicações da tarefa e atividade que estou enviando para vocês, ok? Uma boa noite, tá? O tema da nossa aula de hoje será Filosofia e a Verdade Absoluta. Por que será que a filosofia afirma, em termos que não existe no mundo verdade absoluta? E qual é a outra ciência que explica que existe sim uma verdade absoluta? Tá bom? Vamos lá então. O texto já postei para vocês, ok? Deixa eu abaixar aqui esse volume, que está um pouco alto. O texto explicativo sobre o que é a verdade absoluta na filosofia. Lembrando a você, tá? Que a teologia, ela afirma que existe uma verdade absoluta. Mas a filosofia diz que essa verdade absoluta não é real. Então vamos lá. Verdade absoluta, para a filosofia, é um dogmatismo. Ou seja, para a filosofia, quem afirma que existe uma verdade absoluta, uma verdade concreta, uma verdade certa, é dogmático. Ou seja, para a filosofia, aquele que afirma que existe uma verdade real, ele é religioso, ou teólogo, ou acredita em algum ser. Religioso não quer dizer só cristão, tá, queridos? Pode ser também um hinduísta, um budista, que também acredita em suas verdades absolutas, tá bom? A filosofia vai negar todas essas verdades, tá? E eu coloquei um pequeno texto para vocês refletirem. E com o vídeo explicativo, vocês vão responder a... Deixa eu dar uma olhada aqui. São muitos alunos, muitas matérias. 7 questões. Vamos comentar um pouco aqui, que por enquanto só foi a introdução. Ainda hoje se discute muito sobre verdade absoluta e o negar ela. Tá? O conceito de verdade vem desafiando a humanidade há muitos séculos. Por exemplo, Platão, Aristóteles e outros filósofos antigos mais já discutiam esse tema na antiga Grécia, viu? Se você fizer uma pesquisa rápida nas bibliotecas ou na própria internet, você vai ver que é uma questão antiga, querido. Muito antiga, tá? Filósofos da antiga Grécia já discutiam essa relatividade, tá? Alguns escritores um pouco mais atuais agora, de uns séculos para cá, tipo Dante também discutia isso. Platão, em muitos de seus anunciados, também escreveu sobre isso, ok? E veja só você, até Shakespeare também em suas peças, em seus romances, tratou esse tema de verdade absoluta ou abstrata, tá bom? Hoje a mesma pergunta, alunos, ainda continua a soar. Existe verdade absoluta ou não? Pois bem, a teologia diz que sim. E aonde a teologia se baseia? No versículo grego do Novo Testamento, em que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E outros versículos mais da Hatorá, que é o Velho Testamento para nós cristãos e o Antigo para os judeus. Lá existem muitas passagens no aramaico, no hebraico, dizendo que eu, Senhor, sou a verdade. E outros textos também mais. O Bhagavad Gita também vai dizer que Krishna é a verdade. A Sutra Sagrada vai falar que Siddhartha Gautama, Buda, conhecido como Buda, também é a verdade. O livro escrito em árabe, chamado Alcorão, vai dizer que as palavras do santo profeta para eles, Mahomet, também é a verdade. E aí? Queridos alunos, existe verdade absoluta ou não?
Pois bem, vamos às perguntas. Primeira pergunta que eu quero que você responda, lendo o texto, ouvindo essa explicação e fazendo a sua pesquisa no seu smartphone aí, no seu notebook, no particular, na rede. Tá bom? Vamos lá, primeira pergunta. O que é verdade absoluta para a filosofia? Está no começo do texto da introdução e na pequena explicação que eu lhe dei. Tá? Segunda pergunta. O que os filósofos da antiga Grécia discutiam? E o porquê? Eu não digitei aqui a palavra porquê, mas o aluno que se desenvolver o texto mais, o pensamento mais, isso vai ser interessante vocês entrarem por esse caminho também. Terceira pergunta. Como o filósofo Aristóteles definia a verdade? Está no texto. Tá? Lembrando a você que Platão pensava sobre a verdade de uma outra maneira, ok? Aristóteles de outra. E Sócrates de outra. Tá? Quarta pergunta. Como pensava sobre verdade o filósofo Shakespeare? Como ele pensava? Quinta pergunta. Para a igreja cristã, principalmente a católica, qual é a única verdade? Explique. Está no texto, o versículo que eu te citei, no Evangelho de João, tá? E você vai aí colocar também as suas ideias, a sua pesquisa. Penúltima pergunta. Qual é o versículo que os cristãos usam para afirmar que a verdade absoluta é realmente absoluta e não é abstrata? Explique esse texto. Para você que é cristão, deixa eu abre aspas, fecha aspas aqui. Eu sou cristão, né? Mas também sou filósofo. Só que temos que separar essas coisas agora, queridos, tá? Para o cristão, essa tarefa é um pouco difícil. Por quê? Para nós cristãos, existe a verdade absoluta. Mas para os filósofos não. E você é aluno de filosofia. E eu sou seu professor. Então agora nós temos que separar as coisas, entendeu? Explicando cada um no seu quadrado, cada um no seu devido lugar. Você explica como a filosofia pensa sobre a verdade. E agora aqui está perguntando como os cristãos pensam sobre a verdade, entendeu? Para que haja um diálogo entre essas duas ciências. Porque são duas ciências, viu, querido? Que têm que ser respeitadas. Teologia é uma ciência humana. Filosofia também. Última pergunta. Para os existencialistas, a verdade significa o quê? Já é outro pensamento também. Já é outro segmento também. Ok, queridos? 7 perguntas, fáceis de responder. A maioria delas estão no meu comentário, na introdução. E, se você percebeu, eu dei outras explicações fora o texto aqui. Ok? E fique à vontade para pesquisar outros canais também. Principalmente o Centro de Mídias de São Paulo também trata sobre isso, tá? O Caderno do Aluno também, se você pegou lá no Alexandre de Gusmão, também trata sobre isso. Todas as nossas aulas, pedagogicamente, estão baseadas no currículo do Estado, tá bom? Obrigado, bons estudos, boa noite.